Bom, agora a gente chega num lugar muito complexo que é a casa 8. A casa 8 é é um lugar muito, muito difícil, muito emocional, muito complexo. Ah, é um lugar onde a gente tem que ter uma conversa muito longa e muito profunda, porque ela tem várias implicações. É um setor muito sensível e que eu não consigo fazer um vídeo curto sobre casa 8. Mas eu também não vou fazer um vídeo gigantesco agora, tá? Eu vou dar conceitos sobre ele aqui para a gente poder começar a raciocinar sobre isso. Mas mais para frente eu vou fazer publicações e vou conversar mais a respeito desse lance da Casa 8, porque realmente é um lugar que é muito sensível. Eu costumo dizer que a gente tem 11 casas e a Casa 8. Casa 8 ela pode ter uma expressão bastante rasa, entre aspas, sendo se é que a Casa 8 consegue ser rasa, mas ela consegue ter expressões mais simples e expressões absurdamente complexas na personalidade de uma pessoa. Quanto mais planetas você tiver ali dentro, ou dependendo de quais planetas tem ali, só ter Saturno de casa 8 já é um problema. A quantidade de planetas ou planetas, você tem uma intensidade daquela casa no mapa da pessoa. Então, essencialmente, a casa 8 fala sobre perdas. Perdas no sentido de fins de ciclos. Pode terminar relacionamento, pode terminar trabalho, pode ter morte de pai, morte de mãe, morte de namorado, morte de cachorro, morte, quebra financeira. Uma coisa que a gente tem que entender, e eu sempre faço questão de falar isso para as pessoas. Quando a gente fala de situações de morte, de transformações, de problemas, o ascendente em a casa 8 são dois lugares onde a gente vai ter muita dificuldade de apontar o que é que vai acontecer em qual setor. Porque a casa 8 fala sobre perdas. Não fala sobre perda onde? A não ser que tenha planetas lá dentro, ou você tem ou você vai atrás do regente da casa 8 ali, mas não é necessariamente que você consiga saber onde que vai acontecer. A casa 8 ela fala sobre como que a gente lida com a perda. E não é perda onde, a perda é a perda. Sabe? Consegue entender? É a situação de perder alguma coisa, de vivenciar a perda, as separações, as rupturas, as mortes, inclusive, tá? Então, na casa 8 é um lugar onde é muito delicado, né? As coisas são muito delicadas ali dentro de casa 8. Então, quais são os planetas? É onde que você pode experimentar essas perdas e mortes? Onde que você vai onde você vai ter medo de vivenciar essas coisas? Casa 8, como fala de morte também, fala da questão do oculto, né? Porque ninguém sabe o que é morte, né? Ninguém sabe o que tem depois. Então, tudo que é oculto, misterioso, tudo que está escondido, guardado debaixo dos porões da nossa vida, né? Bem debaixo da terra, é tudo que está lá dentro da casa 8, é o que simboliza isso, é o que está escondido dentro da nossa cabeça, dos nossos sentimentos. É a casa da investigação. É investigação no sentido de curiosidade sobre as coisas que estão escondidas. Eu quero descobrir aquilo lá. Então está relacionado com todas as artes místicas e ocultas e bruxísticas, magísticas, astrológicas. Também a casa da psicologia, porque ali fala onde está o subconsciente, todas as coisas que estão guardadas lá dentro da nossa cabeça. É um lugar muito complexo e muito difícil, cara. É muito, muito complicado ali. Quem tem posicionamentos de casa 8, como Sol, Lua, Saturno, ou todos eles ao mesmo tempo, tem uma sensibilidade muito grande e passa por situações de muita angústia com essas coisas de separação. Tá? Separação da vida, certo? Então a casa 8 é isso. A casa 8 é muito mais do que isso. Tá? Também você vai encontrar ali também a maneira como a gente lida é a sexualidade, a maneira como a gente lida com o corpo do outro, com as posses do outro, também é a casa onde você vê heranças, mas eu acho que isso é uma coisa que é muito é, principalmente essa coisa de heranças, de como você lida com as finanças do outro, é uma coisa que é muito sutil, muito simples para a importância da casa 8. Tá? Eu sou. Bom, a minha vida gira em torno de casa 8, né? Então, inclusive, estou escrevendo um livro sobre a casa 8 e vamos ver quando que eu consigo terminar isso. Mas
É um assunto que é complexo demais para a gente deixar passar, não analisar aquilo com intensidade, especialmente se a gente tem planetas ali dentro, muito mais se tem planetas na cúspide da casa, tá? Casa 8 é isso. E muito mais, mas num vídeo assim do nosso curso eu não consigo fazer um vídeo mais complexo, porque senão vai levar... Eu posso ficar horas falando da casa 8, certo?